A infância é o período de maior desenvolvimento anatômico e biológico do ser humano. Não é à toa que as crianças chegam a ter necessidades nutricionais 3 vezes maiores do que as de um adulto. E mais evidente ainda, desde a mais tenra idade, as crianças precisam de suplementação alimentar de alto nível durante toda a infância, com exceção, é claro, do período exclusivo de amamentação no peito da mãe, que é o mais completo alimento da vida humana, talvez. Na infância, a vitamina D e minerais como iodo, zinco e ferro podem estar associados a carências nutricionais de elevado impacto social. Como as crianças evoluem rápido, elas são muito mais vulneráveis a essas deficiências. E nós vamos falar hoje do lado bom da nutrição humana, os suplementos infantis. Eu vou conversar com a doutora Tamara Lazzarini, que atua há 26 anos na área de nutrição, é diretora da área médica e científica de nutrição infantil da Nestlé, o gigante Nestlé, e o responsável pelo lançamento da nova linha de produtos Nancare. Segundo ela, cada criança tem necessidades específicas e a sua farmácia pode colaborar com esse processo de enriquecimento nutricional, oferecendo às mães, aos pais, evidentemente, um completo menu de suplementos. Nós vamos conhecer agora. Olá, doutora Tamara, bem-vinda à ABC Pharma. Olá, Celso, muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui para falar de um tema tão interessante e tão importante na atualidade, né? Que é a suplementação infantil. E falar de nutrição infantil, para mim, é um prazer imenso. É a sua praia. Por enquanto tem sido a minha praia. Eu queria que você, resumidamente, Tamara, fizesse um resumo das suas funções como diretora da área médica e científica da Nestlé. Você é responsável pelo lançamento de produtos, por exemplo? A gente trabalha aqui muito em conjunto. Então, o lançamento de produto, a gente fala, para um produto chegar até a gôndola, ele tem uma jornada muito grande. Então, tem um processo atrás, que a gente chama de processo de registro regulatório. Então, a gente tem que fazer um registro desses produtos, desses ingredientes na Anvisa, né, porque é o nosso órgão regulamentador aqui no Brasil. O que é muito bom, é saudável, porque a gente pode ter essa qualidade, essa segurança de que o produto ele é seguro e eficaz para estar no mercado, na prateleira e para ser consumido. Então, a gente monta um dossiê científico, submete à Anvisa, e aí, após algumas análises, um período, a Anvisa aprova ou não. Após essa aprovação, a gente também conduz estudos científicos para acompanhar se o produto ele performa bem, as crianças reagem bem, não tem efeitos colaterais. Tem toda uma equipe de marketing também envolvida nisso, que é a grande responsável pelo lançamento, a equipe de vendas, que trabalha muito com o Canal Pharma, né, onde trabalha toda essa questão de trade. Então, assim, é um trabalho feito a 4 mãos. A minha parte é entregar o produto para eles e falar, olha, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, a gente tem um produto de altíssima qualidade, com nutrientes que são fundamentais e também baseado em pesquisas que fazem uso dessa necessidade. Você mencionou um pouquinho em relação a isso no começo. Então, dentro desse contexto, a gente atua muito a 4 mãos com a equipe de marketing, de vendas, para que o produto esteja aí na gôndola e vocês possam ter um produto de qualidade para os pequenos e um produto de qualidade para o portfólio de farma de vocês. Isso aí. Antes de falar sobre suplementos infantis, queria falar um pouquinho sobre esse mito, né, esse mantra do leite materno, né, que dizem que é o mais completo alimento. Mamar só no peito é viável na prática, pela tua experiência, né? Em que porcentagem dos bebês e durante quanto tempo é possível alimentar um bebê só no peito da mãe? Tá, então vamos lá. A Organização Mundial da Saúde e todas as sociedades científicas da área de pediatria e nutrição infantil recomenda o aleitamento materno exclusivo, 100%, sem nem água, exclusivamente até os 6 meses de vida dessa criança, né? E complementar até os 2 anos ou mais. Então, a mãe, a gente já começa a partir do 6º mês, fazer uma introdução alimentar. E, obviamente, que essa criança, desde da pré-concepção, quando a mãe está pensando em engravidar,
quando ela está grávida, tudo que ela come, ela vai interferir diretamente na nutrição dessa criança. A partir do nascimento, como você bem mencionou, realmente, de fato, o leite materno é o primeiro alimento funcional com maior poder nutricional do mundo, e ele é realmente desenhado para aquele bebê naquele momento, naquele contexto. Isso não é reproduzível de forma alguma. O que a gente tenta, obviamente, é complementar a alimentação. Então, quando na impossibilidade do aleitamento materno, existem alternativas que nós chamamos de substitutos do leite materno, que são fórmulas infantis, e dentro desse contexto, os suplementos, ele é um grande aliado também dentro da jornada de nutrição ao longo da vida. Tamara, não há impedimento em que a mãe complemente a sua amamentação com algum suplemento durante esses 6 meses? Não há impedimento? Não há impedimento, de forma alguma. Existem hoje protocolos de recomendação, e isso também tem que ser avaliado caso a caso. Então, ele é acompanhado por um profissional de saúde, normalmente o pediatra, um nutricionista que faz o acompanhamento nutricional, tem uma anamnese. A anamnese é todo um histórico, onde a gente investiga como a criança tem ido, avalia crescimento, peso, todas as questões funcionais, que às vezes são muito comuns, que são cólicas, constipação, dependendo de como foi essa pegada do aleitamento materno, que é recomendado algumas suplementações. Então, não tem contraindicação, desde que sigam os protocolos. Alguns nutrientes, eles são muito preconizados dentro desse contexto, para melhorar, inclusive, esses sintomas que podem acontecer, que são funcionais, e outros são realmente para suplementação, pela determinada necessidade por faixa etária dessas crianças. Então, não tem contraindicação, na verdade, tem que seguir a recomendação do profissional de saúde, que acompanha a criança. Claro. Tamara, se a mãe seguir essa recomendação básica de 6 meses só com aleitamento materno, Sim. Chega no 6º mês, ela olha no calendário, agora já posso introduzir no mundo da comida, meu filho. A primeira papinha que a criança recebe, presumo eu, deve ser uma coisa mole, né? É sempre uma descoberta para a criança, um estranhamento para a criança. Pode ser considerada, muito depende de como os pais incorporam esse tipo de introdução alimentar. Hoje tem várias linhas de introdução alimentar, ela pode alterar a sua consistência, ela pode alterar a forma. Então, às vezes a criança, hoje tem um método que chama BLW, que é um método onde a criança, ela mesma vai comendo o alimento, e temos também a questão da consistência de formato papa. Seja ela uma papa principal, que hoje a gente não chama mais de papa salgada, até corrigindo, porque às vezes a gente, dentro da nutrição, tiveram algumas alterações. Então, a gente não fala papa salgada, porque remete muito coisa com sal. E hoje a gente tem riscos aí de algumas doenças crônico não transmissíveis, como hipertensão. A gente fala papa principal e papa de frutas, né? Que, na verdade, pode ser a fruta mesmo, em uma consistência palatável e aceitável. Isso depende muito, Celso, de como está o desenvolvimento dessa maturação dessa criança. Então, tem criança que aceita muito facilmente, que ela está com um sistema digestivo mais evoluído, e tem outras que ainda têm um comprometimento. Às vezes nasceu prematuro, às vezes não teve aquele crescimento adequado à maturidade individual do sistema gástrico. Então, a gente tem que acompanhar. Por isso que essa introdução ela é feita, tem que ter muita paciência, com cautela. E você falou uma coisa no começo que é extremamente interessante. Você trouxe um dado de que as necessidades nutricionais dessas crianças são 3 vezes maior do que um adulto. De fato, este é um grande ponto. E um outro detalhe, o estômago dessa criança é 5 vezes menor do que um adulto. Ou seja, a nutrição, ela tem que ser muito assertiva. Eu tenho que fornecer não só calorias que não somem valor nutricional, mas eu tenho que fornecer nutrientes que sejam apropriados para que ela tenha um crescimento e um desenvolvimento adequado. E esses nutrientes que você cita, não vou pedir para você falar todos, porque é uma lista deve ser enorme, né? A gente faria um curso aqui, viu? Seria legal. Mas quando você fala em nutrientes, estamos falando em algo externo à comida, em suplementos mesmo vendidos em farmácia, que não são, digamos, naturais, não são vindos do mundo da alimentação, mas do mundo biológico, né? Isso também inclui essa adição, esse complemento, esse suplemento? Sim, sim. Muitas vezes a criança não consegue ingerir a quantidade necessária. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Embora a gente viva num país onde a gente tenha muito sol,
né? A vitamina D ainda é uma questão de saúde pública, ainda existe necessidade de vitamina D, tanto na criança quanto no adulto, porque a gente não se expõe de forma adequada ao sol, para a gente ter essa conversão da vitamina D, e a gente não tem isso, tanto a criança quanto o adulto. A gente não tem um momento apropriado desse sol, existe uma instabilidade dessa absorção. Ou seja, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, as recomendações também do Ministério da Saúde, é que se faça, por exemplo, eu estou dando um dos exemplos, a suplementação de vitamina D. Então, existe uma recomendação desde o nascimento, que pode ser complementar a ele, ou aleitamento materno ou não. Não estamos questionando a qualidade nutricional do aleitamento materno, tá? Que é inquestionável. Mas essa suplementação adicional, ela complementa o que é necessário para essa criança crescer e desenvolver, com outras questões. Duas dúvidas. O que a carência de vitamina D pode causar numa criança? E, no caso da Nestlé, devem ter vitamina D, suplemento de vitamina D, não tem? Temos. Produto cujo forte seja a vitamina D. Temos. Principal elemento. Qual é o formato disso? É em líquido, é em papa, é em comprimido? Como é que funciona isso, esse suplemento? Assim, a gente tem apresentações... bom, você fez uma primeira pergunta que é importante explanar, né? A carência da vitamina D, ela trabalha um pouco as questões da imunidade, ela interfere em todo o crescimento e desenvolvimento adequado da criança, pode até, em associação a outros nutrientes, a carência de outros nutrientes pode ter uma deficiência de crescimento ósseo, então ela é fundamental, né, de conversão de algumas vitaminas, ela dentro do grupo das vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, que são solúveis em gordura, elas são fundamentais, que é a vitamina A, D, E e K, então eles formam um quarteto fantástico, eu brinco, então esse quarteto fantástico ele tem que ter sempre em harmonia, e a vitamina D ela é mais difícil de conseguir via alimentação, né, e ela precisa de uma certa conversão. Esse é um primeiro ponto, né? Por isso que existe o protocolo de recomendação de suplementação da vitamina D, tá? O segundo ponto, que é interessante a gente falar, você falou assim, qual a alternativa? Hoje, existem N empresas que suplementam vitaminas, minerais, né, nutrientes, que são necessários além da alimentação que a gente tem via oral, e a Nestlé tem hoje um portfólio, a gente sai agora com o portfólio, já somos experts em nutrição infantil, temos aí alimentação desde da concepção até os 5 anos de idade, focados nisso, e depois de estudar tanto tempo, a gente percebeu que a suplementação é parte da alimentação como um todo. E para isso a gente tem hoje alternativas alimentares para um portfólio mais saudável, que é incluir a suplementação de algumas vitaminas e minerais. Então hoje a gente tem a suplementação de vitamina D na apresentação líquida, né? Então depende da combinação, a gente tem uma combinação também com probiótico, que é outro componente fundamental na alimentação, muito importante, tanto para adulto, para todo mundo, e temos ela também na apresentação sachê. Quer dizer que os pais têm que ter essa consciência desde cedo, se é que vão ler isso em algum lugar, vão ouvir de alguém, tiveram uma experiência prévia com um filho mais velho. Então, depende, claro, que totalmente dos pais isso, né? Ninguém pode impor um novo menu dentro de casa para um bebê de meses, com certeza, se não fossem os pais. Os pais têm que ter essa consciência da importância. E se esses pais tiverem o outro lado da questão, que é, eu não quero meu filho tão cedo no mundo químico, no mundo biológico, eu só quero coisas naturais. Como é que você contrapõe a isso? Esse é um ponto extremamente importante. Hoje a gente tem aí uma geração de pais, né, que estão, por um lado, alguns estão bem antenados, por outro lado, alguns estão resistentes a algumas atividades, algumas ações, então, exemplos de vacinas, hoje, então, tem famílias que, por estilo de vida, não quer vacinar os filhos, então, é uma alternativa. A minha recomendação como profissional de saúde é que esses pais tenham um pediatra, tenham um nutricionista e façam um acompanhamento nutricional do seu filho. A partir do momento que eu começo a ver que meu crescimento, o desenvolvimento da criança, ela pode ter um comprometimento, aí é o momento de agir. Então, existem protocolos, hoje baseado em larga escala de população, de que existe a necessidade de suplementação, porém, contudo, entretanto, existem aí a determinação familiar. De qualquer forma, a família tem que ter um apoio, uma orientação do profissional de saúde, que é capacitado para avaliar essa criança de forma individual.
Essa é a minha recomendação, né? Então, a gente também não quer impor a criança ou expor a criança, dependendo do que a ideologia da família ou o estilo de vida, mas a gente recomenda fortemente que ele tenha um acompanhamento do profissional de saúde nesse contexto. Isso, na prática, no desenvolvimento da criança, sob todos os pontos de vista, seja na anatomia, na parte óssea, na parte, enfim, todos os parâmetros biológicos dessa criança, há uma diferença entre bebês que não fazem suplementação e os que fazem. Há uma diferença nítida, notória. Existem alguns estudos, né, que mostram que as crianças que têm a suplementação, elas têm um crescimento e um desenvolvimento melhor. Mas é aquela história, tem que ter um acompanhamento para ver se isso faz sentido, se tem algum gap, porque o ser humano ele funciona de uma forma muito individualizada, às vezes. A gente tem uma suplementação em massa de alguns nutrientes, então a gente fala no adulto, a gente fala de ferro também, né? Hoje a gente tem suplementação em alimentos, fortificação, a gente fala, né? Então, assim, é muito relativo. A minha recomendação, como eu volto a dizer para você, Celso, é esse acompanhamento. Você não recomenda um autoconsumo, uma automedicação? Não, automedicação de forma alguma. Embora o produto seja um produto seguro, esteja lá, todo o fabricante ele deixa a posologia, e eu acho que isso é fundamental também dizer aqui, sempre tem que ter acompanhado o que o fabricante recomenda, porque ele teve um estudo de estabilidade, teve um estudo de biodisponibilidade desses nutrientes para que eles sejam absorvidos de forma efetiva. Então é sempre bom olhar o que é o fabricante. Então o fabricante X ele recomenda tantas gotinhas, o outro fabricante X gotinhas, ele tem que acompanhar. Mas a minha recomendação é sempre que isso seja de forma acompanhada, né? Não automedicada. Eu vou lá, eu acho que meu filho precisa de tal vitamina, de tal nutriente, eu vou lá e compro. Não, de forma alguma. Aliás, uma exceção é você, que é mãe do Theo, que vai fazer 5 anos, agora essa semana, não é isso? Ele faz 5 anos essa semana. 5 anos agora. E eu imagino que ele tenha sido, nesse caso, uma criança modelo em termos de nutrição, né? Sendo filho de uma cientista na matéria, né? Ou você diria que ser mãe, na prática, é sempre mais difícil do que chefiar um laboratório científico na matéria? A sua última frase foi a melhor. É sempre assim. Há tantos anos eu estudando nutrição infantil, trabalhando com isso, com pesquisa. Quando eu falei, vou decidir na prática, ver como funciona, veio o Theo, a gente se sente perdido. Por mais que você tenha conhecimento, às vezes até pior. Porque quando você tem conhecimento, você fica tentando inferir certas coisas. O que escolher, né? O que escolher. O que escolher. E hoje, assim, Celso, a gente está com um boom de alternativas alimentares por N laboratórios, empresas. Então, a gente tem que procurar sempre um apoio. No caso de dúvida, eu sempre falo, meu mantra é, em caso de dúvida, pergunte, questione para a pessoa certa. Você não vai perguntar para ninguém, você já é a fonte, você é a matriz da informação. A gente senta, discute caso. Eu, graças a Deus, consegui trazer uma alimentação bem saudável para o Theo, mas às vezes não acontece isso. A gente chora, a gente é mãe, é ser humano, a gente se confunde, a gente fala, será que eu estou fazendo certo? E aí eu gosto também do pessoal que sempre fala, calma, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Quando você olha para ele hoje, deve ser uma criança linda, né? Puxou a mãe, certamente. Obrigada, querido. Quando você olha para o seu filho, dá aquele ímpeto de pensar, puxa vida, ele saiu como eu queria que saísse, em termos de desenvolvimento até a sua idade. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você sabe que quando eu estava grávida, como nutricionista, eu falava, meu Deus, eu punha a mão na barriga e falei, que ele seja um menino bom, que ele coma bem, sabe aquela coisa, né, Sim, como claro. Nutricionista, né? Mas eu fico feliz, eu consegui amamentar bastante, então eu amamentei ele exclusivo até o 7º mês, e mantive até 1 ano e 6 meses e 5 dias, eu adoro colocar os 5 dias. Puxa, que beleza. Fiz uma introdução alimentar bem alinhada com o pediatra dele, a gente sentou, conversou, e até hoje, graças a Deus, eu trabalho muito com a conversa com o Theo, né, de como a gente tem que fazer. Suplementei, fiz suplementação de vitamina D, eu suplementei probióticos, porque eu tive um parto que foi parto cesáreo, eu não consegui o parto vaginal, e esse é um outro ponto interessante, porque quando a gente tem o contato do parto, que sai pela microbiota da vagina, da mãe, ele é super populado e ele tem muitas defesas que acontecem ali. Estou falando de forma bem leiga. Sim. E o probiótico, ele é um dos componentes que ajudam a ter essa melhora na imunidade. Então, eu falei, já que eu não tive esse impacto da microbiota,
só estou conseguindo, vaginal, só estou conseguindo suplementar com leite materno, que graças a Deus já é uma grande conquista, muitas mães não conseguem, vamos colocar um suplemento de probiótico para que ele tenha uma imunidade reforçada. E foi assim que eu segui, né, com muita cautela e parcimônia, acompanhando o crescimento e Você desenvolvimento. diria que esses suplementos que você citou agora são, de modo geral, né, medianamente falando, os mais consumidos hoje, em termos de benefícios para a criança? Sim, tem suplementos, vitamina A também Vitamina A também. uma vitamina muito importante. Hoje a gente tem pré-bióticos, hoje a gente tem, na verdade, a ciência tem avançado muito, a ciência da nutrição, e a gente tem percebido muito benefício em suplementar, né, e em detrimento a pensarem que eu estou introduzindo química para minha criança, de forma alguma, né? Então, principalmente no ambiente de nutrição infantil, ela é muito mais seguro quando a gente tem um produto no mercado. Ele é muito seguro, ele foi testado muitas vezes até ter a liberação de um órgão regulamentador. Então, são recomendações que são preconizadas mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, fala um pouquinho sobre essa linha Nancare. É uma linha nova, há produtos novos nessa linha que já é mais tradicional. Como é que funciona? E quais são os produtos carro-chefe, digamos assim? Tá, vamos lá. A família Nancare, que a gente começa agora com muito orgulho e muito prazer trazer para o Brasil, ela é já uma marca da Nestlé mundial, né? E o Brasil foi um dos primeiros países a trazer. Nós fizemos há uns 3 meses aqui, a gente já começou uns 2 meses fazendo oficialmente o lançamento para profissionais de saúde. Hoje a gente já tem ele nos pontos de venda, né? Então, é uma linha de suplemento de nutrição infantil, que a gente tem um portfólio que começa desde do nascimento e ele pode se estender até 5 anos de idade. Nós temos um portfólio muito grande fora do Brasil, mas aqui agora a gente já tem algumas apresentações. A gente tem vitamina D, a gente tem vitamina D associada com probiótico, a gente tem o probiótico isolado, nós temos também pré-bióticos, que são fibras, né, que a gente chama de galacto-oligosacarídeos. É um palavrão, mas é um palavrão do bem, que ajuda muito. Repita! A gente chama de GOS, galacto-oligosacarídeo, que é um carboidrato bom, considerado uma fibra muito boa, um pré-biótico, que atua aí no sistema digestivo, especialmente no intestino, porque as crianças têm muita dificuldade, às vezes, em relação à fibra, né? A digestibilidade, a funcionalidade. Então, o GOS, ele vem aí também para apoiar. E a gente fala, Celso, às vezes você pode estar perguntando, poxa, mas está falando tanto de intestino? Para quem não sabe, para o nutricionista, o nosso intestino é o principal órgão, né? É o segundo cérebro. Ele é responsável 70% da nossa imunidade, ou seja, tudo acontece ali, absorção, muita coisa importante. Então, ter um intestino saudável reflete um sistema imunológico muito mais saudável, né? Sem dúvida nenhuma. Pela tua experiência, você naturalmente frequenta nossas farmácias, não profissionalmente, mas você vai como cliente normal. Você passa pelas prateleiras que tem suplementos, evidentemente, você deve passar para ver como é que está o estoque. De modo geral, nossas farmácias estão bem abastecidas com suplementos mais necessários? Olha, eu até gosto de falar, falei, tem coisas que a gente ama na vida. Eu amo um supermercado, eu amo uma farmácia, eu fico um tempão na farmácia, eu fico rodando tudo como pessoa, né? Namorando as coisas. Eu namoro, eu pego os produtos, eu olho o rótulo, eu gosto de fazer isso em supermercado também. E assim, às vezes as pessoas falam, vou viajar, né, vou para os Estados Unidos, que a gente lá tem aquelas mega stores, né, tem aquelas redes grandes, e vou encontrar muita coisa. Eu acho que a gente não deixa absolutamente nada a desejar. Hoje as nossas farmácias, elas são tão bem abastecidas, elas são tão bem organizadas, que dá até orgulho, eu já sei diretamente onde eu tenho que ir. Então, quando eu vou como consumidora, eu fico dando uma namorada. Como eu vou, quando profissional, que eu quero dar uma olhada, como que está o ponto de venda, embora seja da área médica, a gente se ajuda aqui em todos os sentidos, eu vou com o olhar e a gente vai com aquele olhar, mas está organizado? Como que estão as coisas? E a gente tem um ponto bem interessante, dentro de nutrição infantil, como a gente tem umas regras de compliance muito claras, né, em relação a promoções dessa categoria, a gente tem que tomar muito cuidado com a regulamentação. Então, eu observo isso também do ponto de vista legal e de compliance. Então, a gente faz um trabalho 360. Eu acho que as nossas farmácias são best in class. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente vive no Brasil. Eu acho que a gente tem uma rede enorme, com a variedade de
de perfil de consumidor, de região, de temperatura. Eu acho que a gente a gente consegue abranger e abraçar todos os consumidores e profissionais que precisam recomendar. Agora, Tamara, impulsionada pela pandemia, fez as pessoas buscarem mais consultoria sobre imunidade e outras questões de saúde, as farmácias reforçaram o seu papel, para usar uma expressão de hoje, como hub de saúde, como posto avançado de saúde. Então, diante disso, eu coloco uma pergunta bem objetiva. O meu bebê está com cólicas, que são facilmente identificáveis. E vou numa farmácia e perguntar o que você tem para cólica de bebê. Isso pode funcionar eventualmente numa crise de cólica? Pode sim. Eu acho que o hoje que também procurar, o que comprar? O profissional farmacêutico ele também está muito hoje atualizado em relação à qualidade, às recomendações, né, de alguns produtos. Geralmente, nessa fase mais sensível, que é uma fase infantil, o pediatra ele tem um papel fundamental. E hoje, na suplementação infantil, pesquisas indicam que 75% das prescrições de suplementos é oriunda de profissional de saúde. O que é natural, né? Porque a gente não sabe, olha, o que eu posso dar? Será que tem reação? Não tem reação? Então, ele já vai lá, muitas vezes ele vai com 1, 2 ou 3 recomendações, conversa com o farmacêutico, com o balconista da farmácia, que indica, olha, temos essa apresentação, esse formato, e eu acho que a gente tem realmente um caminho muito correto de seguir, né? Com essa orientação do profissional de saúde. Contudo, se são 75%, 25% ainda recomendações que podem vir de família, de internet, e este é a grande preocupação, que não é pautada numa recomendação oficial, mediante a necessidade. O chamado Dr. Google, né? O Dr. Google, que às vezes nos preocupa bastante. Para terminar nossa bela conversa, que deu até fome, viu? Olha, te recomendo então uma suplementação. Eu vou ter um suplemento alimentar agora. Daqui a pouco. Com certeza. Você certamente participa das linhas de pesquisa da Nestlé, que é uma gigante nesse ramo de pesquisa e desenvolvimento, né, de novos produtos. Você participa. O que você pode adiantar como teaser para nós de pesquisa de novos suplementos? O que vem por aí? Olha, o que eu posso afirmar para vocês é que a gente está pesquisando muita coisa e muitas coisas virão por aí. A família Anker vai crescer, e vai crescer de modo até exponencial. Para esse próximo ano, podem aguardar. Então, todos os consumidores, a equipe de vocês de farma, aguardem que terão novidades, e novidades muito para ampliação de um portfólio de nutrição mais saudável. Esse é o grande nosso objetivo, que é nutrir as crianças, e o nosso propósito maior é para esses pequenos, né, para que eles sejam mais saudáveis no futuro. Todo o acervo de produtos da linha de nutrição infantil pode estar nas farmácias ou alguns não? Podem estar podem e devem. O maior canal onde a gente tem aí esses produtos é no canal farmacêutico, é na farma, né? Onde a gente tem aí uma procura desse perfil de consumidor. Ele é muito mais voltado para o canal farma, com certeza. Eu não vi você mencionar marca de produto, nome de produto, algum que possa ser citado como os carros-chefes? Da família Nestlé? Da família Nestlé. A gente tem a família Nestlé histórica, a gente tem mais de 155 anos de pesquisa. No Brasil, a gente tem mais de 90 anos na área de nutrição infantil. Então, a gente tem o NAN, que é o nosso carro-chefe, as fórmulas infantis NAN. Então, a gente tem uma jornada inteira de NAN, desde o nascimento, né, até a fórmula até os 3 anos de idade. Depois, a gente tem o Neslac, que a partir de 3 anos de idade, a gente chama de compostos lácteos, né? Então, a família cresceu, tem NAN Supreme, NAN Comfort, a gente tem o queridinho Nestogeno, esse sim tem 90 anos, mas Nestogeno tem 90 anos no Brasil, né? Ele é uma marca super consolidada, é uma marca de muita acessibilidade, com muita nutrição. Certamente investi muito nessa marca, viu, com os meus filhos. Sim, com certeza. A gente tem também Mucilon, que é uma marca de cereais, que é uma marca também querida. Sim. A gente tem a marca Ninho, né, também, que está dentro do portfólio infantil. E a gente vem com o Nanquer, e aí tem muita coisa acontecendo, muita coisa vindo, com certeza. Tudo baseado em muita ciência. Hoje a gente tem conduzido, nos últimos 5 anos, a gente tem conduzido estudos nacionais, mais de 14 estudos nacionais com os nossos produtos, para assegurar
essa qualidade nutricional e trazer evidência científica gerada no Brasil mesmo. E eu acho que é fundamental para as nossas crianças. Poxa, muito bom. Olha, muito obrigado por essa sua assessoria nutricional que você deu aos nossos associados. Espero que isso resulte em algum aperfeiçoamento da linha nutricional de cada farmácia e também na própria orientação, né, que o farmacêutico deve dar para o seu cliente, né? Hoje em dia, essas informações são cada vez mais necessárias e requisitadas. Então, eu acho que essa sua contribuição foi fundamental para isso. Muito obrigado, Celso, Tamara. eu fico muito feliz pela essa oportunidade que você nos deu de falar um pouquinho de nutrição, falar de nutrição infantil. E caso vocês tenham dúvidas, a gente tem uma equipe enorme aí de apoio. Podem nos acessar, vai ser um grande prazer essa parceria, estamos à disposição. A gente tem um programa lindo com os farmacêuticos chamado Farmação, que é um programa de capacitação, treinamento. Então, eu acho que é um caminho muito legal. E, para mim, eu adoro falar do tema. Pode me chamar quantas vezes você precisar, Muito obrigado. Celso. E feliz aniversário para o Theo. Nossos Muito votos obrigada. aqui da ABC Farma. Muito obrigada. Obrigado, um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.